O livro de 1 Samuel, no seu capítulo 3, verso 1, nos diz: O menino Samuel servia ao Senhor perante Eli. Naqueles dias, a palavra do Senhor era muito rara. As visões não eram frequentes. Certo dia, estando Eli deitado no seu lugar de costume, os seus olhos já começavam a escurecer-se, de modo que não podia ver. E tendo-se deitado também Samuel no templo do Senhor, em que estava a arca, antes que a lâmpada de Deus se apagasse, o Senhor chamou: Samuel, Samuel. Ele respondeu: Eis-me aqui. Época dos chamados juízes. Samuel foi o último juiz de Israel. O povo estava no vale. O pecado estava no tabernáculo. Havia muita desobediência com os filhos de Eli. Havia prostituição. As melhores ofertas eram trazidas para o Senhor, para serem trazidas como sacrifício no templo. As melhores ficavam para com os filhos de Eli. E dessa maneira existia trevas espirituais. A palavra de Deus nos diz na parte B do verso 1: Naqueles dias, a palavra do Senhor era muito rara. As visões não eram frequentes. Existia uma pobreza espiritual. Podemos dizer que também nos nossos dias a mesma coisa ocorre. Trevas espirituais. Pobreza espiritual. E Deus precisava fazer uma reforma. E como Deus poderia fazer esta reforma? E nós encontramos nesse texto aqui, e em vários outros da Bíblia Sagrada, são os chamados textos biográficos. Uma aplicação da vida de algumas pessoas, alguns personagens bíblicos, que Deus vai utilizando, vai mostrando as características das qualidades individuais, de como Deus intervém no caráter da pessoa, no seu modo de agir, e como Deus pode realizar uma reforma. Como Deus pode mudar as coisas. É isso que a história de Samuel nos diz da ação de Deus através da sua ação na sua palavra. Naquela época, a escassez da palavra de Deus era muito grande. Samuel tinha apenas 12 anos. Nós sabemos da história, foi deixado ali no templo como uma consagração da sua mãe Ana, que era estéril, e ela ficou tão agraciada com a bênção de Deus de abrir a sua madre, que ela fez esse voto e deixou o seu filho ali aos cuidados do sumo sacerdote Eli, e assim esse menino foi consagrado ao Senhor. Um menino de 12 anos, e apesar da sua tenra idade, o Senhor o chamou: Samuel, Samuel. Por 2 vezes a palavra Samuel, e depois nós vemos por 3 vezes o Senhor chamar Samuel, quando ele tinha apenas 12 anos. A palavra de Deus, ela
estava sendo agora dita pelo próprio Deus. Ela precisava ser conhecida. Ela precisava ser ouvida. Ela precisava ter, para aquele receptor, no caso Samuel, uma consciência, algo consistente, porque seria uma palavra que iria julgar a casa de Eli. E Deus estava falando através desse menino, o menino que tinha apenas 12 anos. Por isso, a palavra de Deus, ela precisa continuadamente ser ensinada, constantemente. Ela precisa ter uma abrangência muito grande para atingir as pessoas, os corações. No caso, essa palavra precisava atingir todo Israel. E hoje também a palavra de Deus precisa atingir todos os homens da face da terra, conforme Atos capítulo 1, verso 8. E ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra. Deus então dá a sua palavra para um menino de 12 anos. A palavra menino no hebraico é Naás. E essa palavra Naás no hebraico significa vazio, bolso vazio. Geralmente o menino de 12 anos tem o bolso vazio, tem pouca experiência, é vazio por inteiro. E era assim que estava Samuel. Estava sem recursos nenhum, estava vazio, não conhecia o Senhor. Talvez Eli não tivesse ensinado a Samuel como era o Senhor. Talvez não tivesse evangelizado aquele menino, o menino que o servia ali no templo. Mas o menino estava atento, o menino estava pronto para servir. E Deus dá a sua palavra por 3 vezes. E Samuel responde: fala que o teu servo ouve. E dessa maneira também hoje Deus está dando a sua palavra para você, prezado ouvinte. E será que você tem a disposição de ouvir esta palavra? Será que o Deus que dá a sua palavra, Ele tem um relacionamento com você? Então, Deus quer que a sua palavra produza resultados. Deus já tinha falado várias vezes, dando orientações, dando instruções para Eli, mas infelizmente Eli não tinha ouvido a voz do Senhor. A palavra de Deus nos diz no capítulo 2 de 1 Samuel, no seu verso 35, diz o texto: e eu suscitarei para mim um sacerdote fiel, que procederá segundo o meu coração e a minha alma, e eu lhe edificarei uma casa firme, e andará sempre diante do meu ungido. Dessa maneira, Deus já tinha alertado o sumo sacerdote Eli de que haveria de chegar um tempo. E esse tempo era chegado. Era necessário agora cumprir os resultados. Era uma necessidade urgente. Agora a colheita estaria sendo feita. E a palavra de Deus também, ela tem esse intuito. Ela tem um tempo onde Deus dá a oportunidade para as pessoas ouvirem. É a palavra que está sendo semeada. Mas um dia, essa palavra, ela vai ser ceifada. A Bíblia fala em Gálatas capítulo 6, versos 7 e 8. Não vos enganeis, Deus não se deixa escarnecer. Tudo que o homem semear, isso também ceifará. O que semeia na sua carne,
da carne ceifará a corrupção. O que semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. Dessa maneira, há uma colheita. Naquela ocasião, o mal estava sendo plantado. E esse mal iria ser colhido através da vida de Eli e de seus 2 filhos. Assim também, quando plantamos, semeamos coisas boas, nós vamos colher um dia, porque o resultado vem da parte do Senhor. Quando a palavra de Deus, ela é pregada, ela é ensinada, no tempo certo de Deus, ela vai ser colhida. Esdras capítulo 7, verso 10, um homem que teve o coração na palavra de Deus, diz o texto, pois Esdras tinha preparado o seu coração para buscar e cumprir a lei do Senhor e para ensinar em Israel os seus decretos e as suas leis. Dessa maneira, Deus utilizou este jovem Samuel, com 12 anos. Ele começou a ter responsabilidades. E hoje, Deus também quer levantar as pessoas mais jovens com responsabilidade para que façam o seu trabalho. Quantas pessoas com mais idade, com mais experiências, mas infelizmente não estão fazendo o trabalho do Senhor. Então Deus, Ele sempre vai levantar novas pessoas, gente ousada. Deus sempre vai utilizar de algo novo, algo que Ele quer fazer diferentemente, algo que Deus pode fazer na vida de uns jovens. Hoje, infelizmente, os jovens às vezes vêm para a igreja para se divertir, vêm para cumprir um compromisso social, mas nós que temos experiência com Deus, temos a palavra do Senhor, nós temos a responsabilidade diante do Senhor de mostrar para esse jovem que eles precisam nascer de novo, que eles precisam da cruz de Cristo nas suas vidas e assumirem responsabilidades diante do reino de Deus. Por isso, nós vemos os frutos aparecendo na vida de Samuel, uma mudança de vida, uma transformação, e dessa maneira o resultado apareceu na vida do povo de Israel. Por isso, nós precisamos ter urgência, fazer alguma coisa logo. A restauração deve vir. Nós devemos semear para que um dia possamos colher. Quando Samuel ficou velho, Deus levantou um outro menino, que foi Davi. E assim, sucessivamente, Deus tem levantado outras pessoas, outros jovens, como foi Jeremias, como foi Josias, como foi Daniel. E um dia o Senhor levantou o seu próprio Filho, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, um menino de 12 anos, que compareceu com seus pais ali na festa judaica, e ele estava ali no templo conversando com os doutores da lei. É desta forma que Deus faz a reforma. É dessa forma que Deus quer que vejamos, que devemos sentir, desejar a palavra do Senhor. Não podemos deixar de fora os jovens, porque Deus tem um projeto muito grande para com os jovens nesses dias. Que você que me ouve nesta manhã possa também, talvez você seja um jovem, uma pessoa que Deus está iniciando um trabalho no seu coração. Você que tem a vida toda pela frente, você possa ter os ouvidos atentos e reconhecer quando o Senhor fala com você, como disse com Samuel: Samuel, Samuel. E Samuel, a princípio, não sabia, recorreu a Eli,
Mas Eli, depois da terceira vez, orientou o jovem a responder: fala que o teu servo ouve. E o Senhor falou com Eli, e dessa maneira o Senhor disse para Eli, para Samuel: vê, vou fazer uma coisa em Israel, a qual todo o que a ouvir lhe tinirão ambos os ouvidos. Naquele dia suscitarei contra Eli tudo o que tenho falado a respeito da sua casa. Começarei e o cumprirei. De maneiras que o Senhor agiu através deste jovem Eli, esse jovem Samuel, e assim também o Senhor quer agir com muitos jovens em nossa geração. Oremos. Senhor, nosso eterno Pai, suplicamos que a Tua palavra sempre continue falando aos nossos corações, sempre esteja em evidência nas nossas vidas. Que a Tua palavra não seja rara, Senhor, mas que sempre possamos colocar, acender essa luz que vem da Tua palavra para esclarecer as mentes espirituais das pessoas. Senhor, em especialmente, levanta jovens, ó Deus, que possam continuar esse trabalho tão importante da divulgação, da pregação da Tua palavra. Vivemos em dias de muita raridade. Ó Deus, que essa tocha possa ser passada, Senhor, até a Tua volta para outras pessoas, especialmente os jovens, para que eles continuem a fazer esta obra tão importante nos nossos dias e também na geração que segue a nós. Ajuda-nos a fazer a chamada mentoria para com esses jovens. Nós oramos agradecidos em nome do Senhor Jesus. Amém.